Então, o ano de 2022 está quase acabando. E isso faz as pessoas naturalmente se perguntarem o que vai ser dos investimentos no próximo ano. Neste vídeo, eu irei dar a minha opinião sobre o que pode acontecer com os mercados e também te mostrar como que eu vou fazer meus investimentos no ano de 2023. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao canal da Climb Investimentos, pois por aqui nós falamos sobre tópicos do mundo dos investimentos, tais como bolsas de valores, tributação, criptomoedas e muito mais. Por isso, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal e deixe o seu like no vídeo. E eu tenho dois intuitos principais com esse vídeo. Primeiro, mostrar o que eu acho que pode acontecer com os mercados no ano de 2023 e, frente a tudo isso, fazer um take mais pele em risco, como eu adoro fazer aqui, e falar o que é que eu vou fazer com o meu dinheiro. E esse vídeo daqui é em grande parte uma atualização de um vídeo semelhante que eu fiz no final do ano de 2021 e que eu irei deixar o link aqui no izinho. E muito do que eu falei naquele vídeo de fato se concretizou, apesar de que houveram várias alterações. E neste vídeo daqui eu não tenho pretensão nenhuma de tentar adivinhar o que vai acontecer ou fazer uma previsão do futuro, pois afinal, como diria o grande mestre Nassim Taleb, para poder fazer uma previsão eficiente acerca do futuro, eu preciso conhecer fatos acerca do futuro. Só que se você já conhece o futuro, então fazer uma previsão é inútil em primeiro lugar, fora que ninguém consegue saber o futuro. Então eu vou aqui apenas ler os sinais que os mercados e as economias nos dão e com base nisso dar algumas opiniões minhas. E lembrando que nada do que eu falar aqui vai ser uma recomendação de investimentos. Vocês que me assistem sabem que eu sou um analista de valores mobiliários, então eu tenho autoridade para recomendar qualquer ativo que eu queira. Só que eu não faço isso, pois eu não posso fazer uma recomendação sem conhecer o cliente, sem sentar com ele, entender suas necessidades e mais. E por isso, caso você que me assiste queira uma assessoria de investimentos mais especializada, considere nos contactar através do link que eu deixarei aqui na descrição do vídeo. Mas agora, entrando no conteúdo do vídeo propriamente dito, eu irei dar alguns dos elementos daquilo que compõe o meu chamado cenário base. E um cenário base é basicamente a forma como eu entendo o desenrolar e os mais prováveis acontecimentos que virão nos mercados ao longo do próximo ano, e é com base nesse cenário base muito das minhas escolhas de alocação de recursos serão feitas. E um dos principais elementos para esse cenário base para o ano de 2023 é o chamado aperto monetário. Pois como foi visto ao longo de 2022, os bancos centrais finalmente abandonaram aquela história furada de que a inflação era transitória e de que imprimir um monte de dinheiro durante a pandemia não ia gerar inflação, e eles perceberam o erro que fizeram, apesar de não tê-lo admitido publicamente, e resolveram aumentar suas taxas de juros. O Federal Reserve, o Banco Central americano, começou o ano com juros em 0,25% ao ano e agora os juros estão em 4,25% ao ano, o que representa o aumento mais rápido desde basicamente que o Banco Central existe há mais de 100 anos. E ele não foi o único. O Nihon Ginko, o Banco Central japonês, não exatamente subiu os juros, mas ele afrouxou o teto de rendimento para o título de 10 anos do governo, pois lá eles faziam isso. Se o juro do título estivesse ameaçando subir, o Nihon Ginko imprimia dinheiro para comprar os títulos para poder baixar esses juros. E eles tiveram que fazer isso porque a dívida PIB do governo japonês é tão grande que se eles deixarem o rendimento do título subir demais, isso quebra o país, pois vai aumentar muito a despesa com juros. Então nós tivemos basicamente Nihon Ginko, Federal Reserve e até o Banco Central Europeu capturando e começando a subir juros. E essa é uma tendência que, na minha avaliação, vai perdurar durante o ano de 2023. Afinal de contas, ainda temos inflação mais alta do que o normal em vários dos países desenvolvidos,
Unidos, o que significa que pode haver um incentivo para esse contínuo aperto monetário. Só que aumentar tanto os juros e de maneira tão brusca assim causa uma desaceleração econômica, pois várias empresas e pessoas que estavam endividadas e que possuem dívidas atreladas de alguma forma à taxa básica de juros dos países, essas pessoas passam a ter uma despesa com juros maior. E por causa disso, menos dinheiro que poderia ser utilizado em aumento de produção de empresas, em novos projetos, passa a ser direcionado para pagar essa despesa com juros. E além disso, juros em alta assim aumentam o chamado custo de oportunidade. E para vocês entenderem o que é um custo de oportunidade, pensem assim: uma pessoa tem, digamos, 20 mil reais no bolso e com isso ela quer abrir algum tipo de negócio simples. Só que abrir o negócio implica correr riscos. E aí essa pessoa pensa, ela pode, via de regra, deixar o dinheiro numa renda fixa, correndo teoricamente risco zero, ou ela pode assumir um grande risco para investir num negócio. E quando a renda fixa passa a pagar muito mais devido a essa elevação de juros, isso faz com que as pessoas despriorizem certos tipos de projetos econômicos em favor de simplesmente ter um retorno basicamente garantido. E um efeito muito nocivo disso é essa desaceleração econômica que, a depender da sua intensidade, pode descambelar numa recessão global. Esse tema que já começou a entrar no radar do mercado ao longo de 2022 e pode ser que ele venha com muito mais força no ano de 2023. Inclusive, já tem uma grande percepção de que uma recessão é iminente. E isso pode ser sinalizado por vários indicadores, mas um deles que eu gosto muito é a chamada curva de juros americana, que vocês podem ver aí na tela. E o que acontece é que uma curva de juros é basicamente um gráfico que mostra qual o rendimento dos títulos públicos de um país de acordo com seu prazo de vencimento. E o que acontece é que o formato normal de uma curva de juros é que os títulos que têm vencimento mais curto, eles pagam menos. Afinal, a incerteza que vocês têm acerca do pagamento é maior conforme o tempo passa. E por isso, esperado e o que é normal para uma curva de juros é que os rendimentos vão aumentando conforme o tempo. Mas não é isso que vocês podem ver, pois atualmente temos uma inversão. Ou seja, os títulos públicos com prazo de vencimento mais longo estão pagando menos do que os títulos de vencimento mais curto. E o que acontece é que esse indicador consiste numa sinalização de recessão à frente. Pois o que acontece é, quando as pessoas têm uma opinião de que virá uma recessão, o que acontece é que durante recessões os bancos centrais costumam cortar os juros para poder estimular a economia. Então, pensando em ganhar dinheiro, o que é que as pessoas fazem? Elas compram os títulos hoje, especulando sobre uma recessão futura que vai baixar os juros, o que gera ganhos com marcação a mercado. Então perceba, não tem nenhuma recessão acontecendo atualmente, pelo menos não que se saiba, mas as pessoas já estão se adiantando ao que pode acontecer e já fazem os rendimentos caírem hoje. E é claro, uma inversão como essa na curva de juros não é um indicador definitivo, mas ele é um indicador muito relevante. E claro, nesse vídeo aqui eu vou ter um tom meio apocalíptico e pessimista, mas porque eu sou obrigado a falar da realidade. E a realidade é que agora está chegando a conta de toda uma festa de dinheiro barato que aconteceu no mundo desde 2008. E esse é um movimento que pode ser largamente explicado pela chamada teoria austríaca dos ciclos econômicos. E essa é uma teoria econômica da minha vertente de pensamento, que é a escola austríaca. O que ela fala é, quando os governos ou bancos centrais artificialmente baixam os juros, isso tem dois efeitos. Primeiro, isso estimula projetos, empresas e outros empreendimentos que normalmente não seriam viáveis porque o retorno deles está abaixo do custo de oportunidade. Então, juros artificialmente baixos estimulam os empreendedores a agirem para criar projetos que normalmente não seriam sustentáveis numa economia normal de livre mercado e que não conta com interferência estatal. E o segundo efeito dos estímulos monetários é tornar empreendimentos atuais mais viáveis. Isso estimula com que os empreendedores se alavanquem, tomem crédito para poder investir nos seus projetos e nas suas empresas, o que faz com que tudo se valorize muito. Só que o que acontece é que essa taxa de juros artificialmente baixa não é sustentável, pois
Numa economia de livre mercado, o que determinaria a taxa de juros seria a disponibilidade de capital economizado pelos indivíduos. Assim, por causa de uma dinâmica de oferta e demanda, quando os indivíduos vão enriquecendo, pois esse é o efeito natural do ser humano que busca melhorar de vida, isso gera uma maior abundância de dinheiro, o que faz com que haja mais dinheiro para ser emprestada, o que derruba os juros. E esse é um processo guiado por poupança, que é o que tende a acontecer quando os indivíduos têm liberdade para agirem. Só que, sob o efeito da intervenção estatal, cria-se um desenvolvimento econômico artificial, mas que não é baseado em poupança e em mero desenvolvimento econômico. Então não dá para sustentar isso para sempre. E esse processo de reversão da economia para um Estado condiz com seus fundamentos é o que eu venho chamando de o fim da era do dinheiro barato. E os efeitos que isso tem são diminuir muito o valor das empresas, afinal está todo mundo basicamente saindo da cachaça depois de uma festa e gerando quedas nos mercados. E isso é, em grande parte, o motivo pelo qual basicamente tudo em 2022 caiu. Sejam ações, sejam títulos de dívida, sejam criptomoedas, etc. Basicamente tudo caiu por causa desse movimento. E é claro que a economia é um sistema complexo onde a mera noção de causa e efeito torna-se impossível de identificar. Então, certamente existem vários outros milhões de fatores envolvidos, mas este que eu falei certamente é um deles. E como se a situação já não tivesse cunho suficiente com esse aperto monetário, reversão da era do dinheiro barato e tudo mais, nós ainda temos uma situação que é particular ao Brasil, pois é um país que historicamente já tem tido vários problemas de irresponsabilidade fiscal, mas que, ao que tudo indica, vai piorar muito em 2023 com a assumida de um novo governo. De fato, já estamos vendo vários tipos de ataques a regras de responsabilidade fiscal e sinalizando uma visão de maior gasto público para desenvolver a economia. E como vários economistas austríacos já demonstraram, o gasto público ele é nocivo para uma economia, pois o Estado ele é uma entidade que obtém seus recursos de maneira forçosa através de impostos, de inflação ou de tomada de dívida. E o que acontece é que, como os indivíduos, via de regra, não escolheram voluntariamente dar o seu dinheiro para o Estado em troca de algum produto ou serviço que este fornece, tem-se que o Estado destrói valor econômico. E por causa disso, sempre que gasto público sobe, isso é nocivo para a economia. E essa é uma sinalização que, na minha avaliação, vai ocorrer em maior intensidade a partir de 2023. E esses elementos, ou seja, aperto monetário, fim da era do dinheiro barato e alta do risco Brasil, são três dos elementos principais que compõem o meu chamado cenário base. E lembrando que, apesar de eu ter tido um tom bem apocalíptico nesse vídeo, isso aqui são apenas alguns dos elementos que podem acontecer. Mas lembrando que nem eu, nem ninguém sabemos o futuro. Então pode ser que aconteçam outras coisas, pode ser que os bancos centrais desistam de apertar juros e passem a reduzi-los, muito por pressão política, ou pode ser que aconteça algum aumento de produtividade ao redor do mundo e etc. Vai saber o que pode acontecer. E justamente porque eu não sei o que vai acontecer, eu não vou me desesperar, pegar todo o meu dinheiro, tacar, comprar tudo em ouro e Bitcoin, esperar o mundo se acabar e etc. Não, eu vou manter minha alocação pensando justamente em ter uma exposição convexa, ou seja, uma exposição aos mercados de maneira que o meu ganho potencial seja muito maior do que minha perda potencial. E agora que eu já dei esse panorama sobre o cenário base, vamos entrar nas classes de ativos. E basicamente, eu dividi minha carteira em 5 partes, que são as 5 grandes classes de ativos que nós temos hoje, que são ações, imóveis, renda fixa, commodities e criptomoedas. E agora eu vou falar de cada uma dessas 5 classes. E também vou explicar o meu racional por trás de escolher cada uma delas. Vamos falar primeiro sobre as criptomoedas. E vocês que me assistem, para vocês não é segredo nenhum que eu sou um grande defensor das criptomoedas, porque em grande parte elas podem defender você contra vários dos elementos desse cenário base. Primeiro de tudo, por serem ativos descentralizados e
se armazenados numa cold wallet, são inconfiscáveis, eles fornecem uma defesa muito boa contra o aumento do risco Brasil. Quando eu falo criptomoedas, eu falo principalmente do Bitcoin, pois como eu já expliquei num outro vídeo aqui no canal que estará aqui no izinho, o Bitcoin é a criptomoeda suprema que nós temos hoje em dia e é a que mais passou no teste do tempo. E por isso eu aloco a maior parte dos meus recursos em Bitcoin e recomendo aos meus clientes aqui na Climb que façam o mesmo. E o que acontece é que quando você tem Bitcoin armazenado numa cold wallet e você possui as chaves, esse é um ativo que ninguém no mundo consegue confiscar contra a sua vontade. Então, num cenário mais extremo, em que, por exemplo, o governo brasileiro vá impor controles de capital para evitar a saída de dinheiro do país, ou vá dar uma de Collor e resolver confiscar o dinheiro da galera, o Bitcoin te protege. E além disso, por ser um ativo escasso, ele fornece uma proteção inflacionária muito boa. Lembrando que em vários lugares do mundo ainda temos uma inflação muito maior do que o normal. Mas é claro, apesar de eu ser um grande otimista em relação ao Bitcoin, eu não estou tão otimista assim em relação aos preços dele em 2023. De fato, eu não sei o que vai acontecer, mas o que eu esperaria que acontecesse é uma relativa lateralização de preços. Ou seja, temos um cenário macro ainda desafiador, então pode ser que o preço vai continuar basicamente na faixa atual, que no momento em que eu gravo esse vídeo está em 16.800 dólares. O que eu espero que vai acontecer é que a partir de 2024 nós vejamos outra alta meteórica como a que foi vista em 2020 e 2021. Lembrando que em 2024 nós teremos o quarto halving, que é um processo que eu já expliquei num outro vídeo aqui no canal, em que a recompensa de mineração é cortada pela metade, o que faz com que o Bitcoin se torne ainda mais escasso. E, portanto, o ano de 2023 pode muito bem ser um ano para você acumular posições em criptomoedas, aproveitando que os preços atuais estão muito baratos. E, de fato, dentro dessa questão de proteção contra o risco Brasil, é importante dizer que com ele você não tira o seu dinheiro do país, mas sim você tira o país do seu dinheiro. E esse é um dos motivos que me fazem ser um apreciador tão grande do Bitcoin, pois ele é a proteção suprema contra qualquer tipo de ingerência estatal e política. E por isso, em 2023, eu seguirei comprando criptomoedas. Lembrando que, apesar de ser um maximalista, eu não invisto apenas em Bitcoin. De fato, eu tenho várias altcoins na minha carteira. Mas saindo das criptomoedas, vamos agora para a classe dos imóveis. E os imóveis são uma classe de ativos muito promissora, na minha opinião. Primeiro porque eles são ativos escassos e da economia real. Afinal de contas, não dá para imprimir imóveis. É necessário ir lá, achar um terreno que também é escasso, construir um prédio em cima dele e tudo mais. E, portanto, os imóveis por si fornecem uma boa proteção inflacionária. E além disso, dentro de todo esse cenário de alta do risco Brasil, ter imóveis estrangeiros te fornece uma maneira de ter uma renda passiva em dólares, e é por isso que minha exposição a essa classe de ativos é feita através dos REITs, que são basicamente empresas semelhantes a fundos imobiliários que alugam imóveis, recebem esse dinheiro e os repassam para seus acionistas sob a forma de dividendos. E nós temos vários REITs muito bons que contam com milhares de imóveis espalhados ao redor do mundo e que te pagam uma renda trimestral em dólares, que, conforme eu já expliquei neste outro vídeo, você pode usá-la para ter uma renda semanal na sua conta caindo lá. E os REITs, num cenário como o atual de alta de juros, pense que os juros causam dois efeitos. Primeiro, eles tendem a desvalorizar o preço dos imóveis, o que faz com que o valor das ações tenha uma tendência de queda. Mas, por outro lado, isso tem uma tendência de aumentar o valor proporcional dos aluguéis que você recebe. Afinal de contas, os aluguéis dos REITs são acertados via contrato e muito dificilmente eles são reajustados para baixo. Na verdade, vários dos contratos prevêem elevações todo ano, geralmente a uma taxa pré-fixada. E, portanto, os REITs fornecem uma exposição ao mercado imobiliário, que são ativos reais que defendem contra a inflação, e ao fornecer uma renda em dólares, te ajudam a mitigar o risco Brasil. E por causa disso, no ano de 2023, eu pretendo me manter investindo em REITs. E a terceira classe de ativos que eu mais pretendo investir em 2023 são as commodities. Quando eu falo commodities, eu me refiro principalmente às matérias
matérias-primas utilizadas para fabricar as coisas. Só que tem basicamente 3 tipos de commodities que eu pretendo investir, que são ouro, prata e Bitcoin. E vocês podem estar estranhando eu estar citando o Bitcoin novamente, mas é preciso lembrar que o Bitcoin é escasso por natureza, então ele é muito semelhante a uma commodity. Afinal de contas, não tem como simplesmente imprimir mais prata nem mais ouro. O máximo que dá para fazer é achar uma nova mina que não tinha sido descoberta e extrair o minério de lá. E o motivo de eu estar animado para investir em prata e em ouro é porque, primeiro, eles são ativos milenares que já passaram pelo teste do tempo. Afinal, prata e ouro são valorizados pelos humanos desde que o mundo é mundo e talvez desde antes disso, para falar a verdade. Inclusive, esse teste do tempo é, na minha avaliação, o principal fator favorável ao ouro em detrimento ao Bitcoin, pois enquanto o ouro é utilizado como moeda desde sempre, basicamente, o Bitcoin vai fazer apenas 14 anos de idade. E por causa disso, eu acredito que uma gaveta de commodities da sua alocação de investimentos deve conter uma parte de ouro e uma parte de Bitcoin, só que a parte de ouro deve ser no mínimo 50% ou talvez muito mais do que isso. E a minha exposição a essa classe de ativos é feita principalmente através dos ETFs. Temos alguns ETFs muito bons disponíveis nos mercados estadunidenses, que são basicamente fundos que possuem cofres espalhados ao redor do mundo e eles compram o metal físico para ser armazenado lá. E o principal racional por trás de se investir nesse tipo de metal é porque, primeiro, eles fornecem uma defesa muito boa do valor do seu portfólio. Afinal de contas, o ouro é um ativo que mantém muito o seu preço. E por causa disso, ele pode servir muito para reduzir a volatilidade da sua carteira, ainda mais num cenário possivelmente recessivo como esse que nós vemos tratando. E além disso, por meio da minha exposição ao ouro e à prata, eu pretendo fazer principalmente 2 coisas. Primeiro, mitigar o risco Brasil. Afinal de contas, eu estarei investindo no metal que estará armazenado em países de altíssima segurança jurídica, tais como Suíça, Singapura, Reino Unido, etc. E também cujas cotas são negociadas em dólares. Isso faz com que eu tenha uma dupla proteção contra a inflação. Por quê? O dólar me protege contra a inflação do real, já que é uma moeda muito mais forte, e o ouro me protege contra a inflação do dólar. Além disso, ao investir em commodities, principalmente metais preciosos, é possível ter uma maior descorrelação com outros mercados, principalmente o acionário. E conforme eu já expliquei anteriormente, quando você tem ativos descorrelacionados, ou seja, um sobe e o outro cai, você tem basicamente o santo graal da montagem de portfólio, pois isso lhe permite diminuir o risco total, ao mesmo tempo em que mantém o retorno. Saindo das commodities agora, vamos para a 4ª classe de ativos que eu pretendo investir em 2023, que é a renda fixa. E o racional por trás desse tipo de alocação é muito simples, pois nós temos juros em altas no mundo todo, e pode ser que continuem, ou pode ser que não, e ao melhor espírito da alocação convexa, eu consigo estruturar uma carteira para poder ter um rendimento bom em qualquer um dos 2 cenários. E por causa disso, eu tenho uma parte da minha carteira de renda fixa alocada em títulos públicos americanos de curtíssimo prazo, pois estes tendem a se valorizar muito conforme os juros aumentam, mas eu também possuo alguns títulos com prazos de vencimentos maiores, visando uma futura recessão e, caso aconteça, iria derrubar o valor dos juros, gerando ganhos com marcação a mercado. Ou seja, é a famosa exposição onde, não importa o que aconteça, eu vou sair ganhando. E quase toda a minha exposição está sendo feita em títulos públicos do governo americano, pois são títulos que estão pagando um juro muito bom e em dólar ainda mais. E além disso, existe uma outra finalidade por trás da minha alocação em renda fixa, que é justamente conseguir uma maior descorrelação com o resto da minha carteira. Pois o que acontece aqui, conforme eu expliquei na seção desse vídeo dedicada ao cenário base, quando os juros sobem, isso gera uma pressão negativa sobre os preços de vários ativos, sejam eles ações, REITs, criptomoedas, etc. E, portanto, quando eu tenho parte da minha carteira em títulos públicos pós-fixados, o que tem-se é, por um lado, a subida dos juros desvaloriza parte das minhas posições, só que valoriza os meus títulos. E com isso, eu consigo aquela famosa
descorrelação de carteira que diminui e muito o risco dela. E a quinta classe de ativos que eu pretendo investir em 2023 são as ações. E aí, vocês que estão me assistindo agora podem estar pensando, pera, ações? Mas você não é um cavaleiro do apocalipse que ao soar das trombetas tu vai sair por aí tocando caos? Se você acha que vai ter um cenário tão negativo assim, por que é que você vai investir em ações, que é uma das classes de ativos que mais vão sofrer? E a resposta para isso é que, como eu mesmo falei, eu não sei o que vai acontecer no futuro. Pode ser que nenhuma recessão venha. Pode ser que o ano de 2023 seja um ano de muito crescimento econômico. Vai saber o que pode acontecer. E por causa disso, eu ainda tenho que manter uma parte em ações. Só que em grande parte, minha exposição a essa classe de ativos não está sendo feita em ações individuais, mas sim em ETFs amplos que abarcam mercados inteiros. Pois o que acontece é que num cenário com tendência de queda, fica basicamente impossível eu saber quais os tipos de ações que vão performar melhor. Então eu prefiro comprar um pouco de todas elas. E além disso, caso minhas expectativas sejam frustradas, os mercados já caíram consideravelmente em 2022. Então a expectativa de retorno que eu tenho para os próximos anos aumenta com isso. E bom, este daqui é o resumo de como eu estruturei minha carteira de investimentos para 2023. Em grande parte, ela não se alterou muito em relação ao que eu pensava em 2021. Só que é claro, a gente tem que ir dançando conforme é a música e ir alterando nossa carteira para sempre se manter convexo. Afinal de contas, como diria a grande filósofa Dilma Rousseff, que muitos acham que ela era na verdade uma idiota, sendo que na verdade eu acho que as frases dela eram tão geniais que, se você interpretar da maneira correta, elas se tornam ótimos princípios para a vida. Claro, eu estou falando num tom irônico, gente, por favor. Pois uma das grandes frases que eu aprendi com a filósofa Dilma Rousseff: eu não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. No final das contas, eu é que vou ganhar. E esse é todo o espírito por trás da alocação convexa. Não importa o que aconteça, não importa quem ganhar ou quem perder, no final das contas, você, investidor, é que tem que ganhar. E é com essa mensagem que eu desejo para todos vocês, espectadores da Climb, um feliz ano novo e um próspero ano de 2023. E por este vídeo nós vamos ficando por aqui. Vejo vocês no próximo.